me manter dentro da palavra do Senhor e no decorrer do culto. Creio que quem está atento, quem está ligado, conseguiu entender e conseguiu perceber aquilo que Cristo quer falar essa noite para a sua igreja. Glória a Deus. Está forte. Glória a Deus. Os irmãos que acharam, digam amém? Amém. Tem alguém aqui ainda nesse culto? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está vivo aí? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu não sei se a igreja do Senhor entendeu, mas nós louvamos aqui com o grupo de louvor o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e ele odeia a iniquidade. Nós falamos que ele tem toda a autoridade, que ele tem todo o poder. Só que eu já quero começar a pregar nessa noite dizendo que adorar a Deus da boca para fora é fácil, glorificar a Deus da boca para fora é fácil. A palavra de Deus vai dizer, Jesus nos diz que ele procura adoradores que o adorem em espírito. Glória a Deus, aleluia. Mas em verdade. Glória a Deus. Porque é fácil eu fingir que estou em espírito, pastor Júlio, mas é muito difícil eu fingir que tenho verdade. É verdade. Jesus quer adoradores em espírito, mas em verdade. Aleluia. Amém? Amém. Lá vai. E quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Olha para o seu irmão que está do seu lado, diga: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o teu espírito. Se assente glorificando ao nome do Senhor. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: tetelestai. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: dívida paga. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. João, apóstolo de Cristo, conhecido como apóstolo do amor, aquele que repousou a sua cabeça sobre o peito de Jesus naquela ceia, aquele que tinha intimidade e proximidade com o Senhor, aquele que tinha intimidade e proximidade com o Messias, ele vai escrever o seu evangelho aproximadamente 85 anos depois de Cristo. Muito tempo após Cristo, ele vai escrever e relatar o seu evangelho. E eu imagino João sentado, pensando: como eu vou começar a falar deste homem? Como eu vou começar a falar de o Filho de Deus que desceu e habitou entre nós? O livro de João tem uma peculiaridade, ele tem uma diferença dos demais evangelhos. Qual, pregador? O evangelho de Mateus vai começar com a genealogia humana de Cristo. Jesus, as suas 14 gerações, após 14 gerações, vem Jesus. Ele fala sobre a genealogia humana de Cristo. Já Marcos começa dizendo sobre João o Batista, o antecessor de Cristo, aquele que abriu o caminho. Lucas vai começar com o prefácio a Teófilo, e ele vai, mesmo no capítulo 1, ele continua dizendo, continua falando, ele vai falar sobre João o Batista, o antecessor de Cristo. Mas Priscila, eu imagino João: como irei começar o meu livro? Como eu irei começar a minha epístola? João, capítulo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e nada do que foi feito sem ele seria feito.
Como que João começa o seu livro, pregador? Dizendo: ele estava no começo, ele é o começo, ele estava no início, ele é o início, e sem ele nada seria feito e iniciado. Só que no verso 13 ele vai dizer: e o unigênito do Pai, o Verbo, habitou entre nós. Glória a Deus, aleluia. Já entendemos que Jesus habitou entre nós, que Jesus é o Verbo citado por João no capítulo 1. Só que João é o único livro que cita o primeiro milagre de Jesus. Jesus vai começar o seu ministério aos 30 anos em Canaã da Galileia, em um casamento. Jesus transforma água em vinho. O primeiro milagre de muitos. Jesus curou cego, Jesus fez surdo ouvir, fez mudo falar, fez paralítico andar. Jesus fez diversos milagres e maravilhas, e é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite, sobre o maior milagre de Jesus. Glória a Deus. Como já sabemos, entendemos, Jesus estava no princípio. Gênesis capítulo 1, verso de número 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa Semelhança. e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou macho e fêmea. Me chama a atenção no livro de Gênesis uma pequena palavra dita por Deus ao descer para criar o homem. E disse Deus: façamos. Ou seja, Deus não estava sozinho. Ele vai usar a palavra faça no plural. Façamos, eu e mais alguém. Voltamos para João 1. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e nada do que foi feito sem ele seria feito. Você agora deve estar olhando e falando: pregador, quando você vai começar a pregar? A palavra está chata. Mas eu vou repetir: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e nada do que foi feito sem ele seria. Aleluia, Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Jesus estava no princípio com o Pai. Ele desceu e ele criou o homem junto com o Pai, a sua imagem e a sua semelhança. Sabemos que Deus é puro, santo e sem pecado. O homem foi criado puro, santo e sem pecado. Ele coloca o homem no jardim. Ele dá autoridade ao homem. Ele põe a mulher juntamente com o homem no jardim e dá autoridade a ele sobre os animais, sobre o gado, sobre tudo o que tinha naquele lugar. Só que a palavra de Deus não vai começar com um sim. A primeira palavra de Deus para o homem é não. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Aí uma vez eu vi um pregador dizer: pregador, por que Deus colocou a árvore lá sabendo que eles comeriam? Porque Deus estava querendo desde o princípio, desde o começo da criação, ensinar princípios ao homem. Quais são, pregador? Quais são esses princípios? A palavra de Deus não pode ser transgredida. O homem não tem direito, o homem não tem abertura para transgredir, para mudar, para adaptar a palavra dita por Deus. Por quê? Porque Ele é soberano. Glória a Deus. Está falado por hoje, para amanhã e para todo sempre. Jesus vai dizer: porque passarão os céus e terras, mas estas minhas palavras elas são eternas e não passarão.
de Deus ainda é a mesma. A palavra de Deus ainda é imutável. A palavra de Deus não pode ser destruída. Satanás pode tentar, os homens podem tentar, pode levantar falsos profetas, falsos pregadores, mas a palavra dele ainda se mantém a mesma. Pecado ainda é pecado, mentira ainda é mentira, fornicação ainda é fornicação. A palavra de Deus não muda. É verdade, aleluia. Capítulo 3 de Gênesis. Eva vai ser tentada pela serpente. Só que aqui eu vou deixar um parênteses. A serpente só nos tenta naquilo que já desejamos. Sim. Olha aqui para mim, igreja. Presta aqui atenção em mim. A serpente só nos tenta naquilo que já desejamos, cobiçamos, almejamos. Satanás não faz nada mais, nada menos que oferecer aquilo que nós queremos. Glória a Deus. Eva passava todos os dias por aquele lugar. E a Bíblia me dá espaço para conjecturar, e eu vou entrar na conjectura da palavra dizendo: eu imagino Eva olhando aquele fruto e dizendo: o fruto é agradável, o fruto é bom aos olhos. Não parece que vai fazer tão mal assim se eu ir lá e dar uma mordidinha? Meu Deus. Porque eu vejo muitos pregadores e muitos pastores dizendo que quem convenceu a Eva foi a serpente. Eu digo que não. Por que, Kaique? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para o entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Gênesis capítulo 3, verso 6. Satanás amarrou ela, Satanás prendeu ela, ele deu o fruto, ele ofereceu, ela viu que era agradável aos seus olhos, ou seja, o homem não tem nada de besta, ele só vai fazer aquilo que ele acha agradável aos seus olhos. Verdade. Só que olha aqui para mim, meu rostinho bonito, todo pecado tem consequência, todo erro humano tem consequência. Verdade. Todo dia, na viração do dia, Deus descia e conversava com Adão e Eva no íntimo, face a face. Olha aqui para mim. Tu está querendo trocar intimidade com Deus por um pedaço de fruto? Tu está querendo trocar o que Deus tem com você por um pedaço deste mundo? Tu está querendo trocar o que Deus está te oferecendo por um pedaço do fruto maldito? Jesus. Verdade. Adão! Onde está você? Ô Senhor, eu ouvi você vindo e me escondi. Por que, Adão? Eu estou nu. Mas Adão, desde que eu te criei, você está nu. Por que se escondeu agora? A vergonha de Adão não era nudez, era o pecado. O pecado nos envergonha. O pecado nos faz, nós queremos se esconder de Deus. Mas Jesus me trouxe aqui hoje para dizer: eu te amo mesmo nos seus pecados. Eu te amo mesmo com a tua multidão de transgressão. E se você vir a mim, eu vou pegar esse pecado sujo, eu vou pegar essa tua veste escura, da cor de escarlata, e vou transformar em vestes salvas como a terra. Oh, eu estou sentindo a graça dele aqui neste lugar. Deus condena o homem, Deus condena a mulher, e Deus condena a serpente. Como pregador, todos terão consequência, porque Deus vai falar com Adão, ele como homem devendo assumir o seu pecado, vai dizer: a culpa é de Eva, foi a mulher que você me deu. Eva vai dizer: a culpa é da serpente. A serpente, coitada, não tinha nem quem culpar.
pecou, Adão pecou, a serpente errou e ninguém assumiu. Só que tem uma coisa em Deus que me chama a atenção: Ele não deixa ninguém isento da consequência do pecado. É verdade, aleluia. Adão foi Eva? Foi. Vai ter dores no parto. Eva foi a serpente? Foi. Vai se rastejar. Adão, mas você comeu, não comeu? Comi. Vai sair daqui, vai ter que suar para comer o que você quer comer. Vai ter que suar, vai ter que trabalhar para se alimentar. Ou seja, o homem tinha tudo o que ele queria. O homem tinha intimidade com o pai. O homem conversava com o pai na viração do dia. Mas o homem preferiu comer o fruto. Por quê? Porque quando Deus diz não, parece que é mais gostoso. É verdade, Deus. Por quê? O mundo aí fora diz que adultério é adultério, sendo que a lei do homem não condena o adultério, porque Deus diz que é pecado. Eles usam da palavra de Deus para aquilo que lhe agrada. Só que no nosso tempo nós devemos usar toda a palavra de Deus, e não o que agrada aos nossos olhos, mas aquilo que agrada a Deus. Adão peca, é destituído da glória de Deus. Começa a crescer a humanidade. No capítulo de número 6, a humanidade está grande, crescendo. Só que Deus vai dizer, capítulo de número 6, verso de número 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Verso de número 6. E isso aqui devia doer no nosso coração. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Meu Deus. Quando Deus cria o homem, a palavra vai dizer que ele disse: viu Deus que era bom. Só que no capítulo 6 Deus está dizendo: eu me arrependo de haver criado o homem. O que é que Deus ofereceu para o homem? Um lugar perfeito para morar, alimento gratuito por toda a eternidade, intimidade com Ele em toda a viração do dia. O que Satanás ofereceu? Aquilo que era agradável aos homens. Ouvindo isso agora, o que é mais agradável ao homem? A primeira opção ou o que Satanás ofereceu? E por que nós continuamos aceitando o que Satanás oferece? É Deus. Por que nós continuamos como Adão e Eva comendo o fruto do pecado? Verdade. O Deus continua o mesmo. Glória a Deus. O nosso inimigo também. Verdade. Só que graças a Deus nós temos Jesus, o Nazareno. Nós temos o Espírito Santo Consolador, que nos dá força contra as obras malignas, que nos dá força contra a nossa carne. Eu não sei porque eu estou indo para esse lado, nem está no meu esboço, mas Deus está mandando eu falar, eu vou falar. A tua carne quer te levar para o inferno, o meu espírito quer te levar para o céu. A decisão está sobre as tuas mãos. Ou tu entra na minha palavra, ou tu sai da minha palavra. Ou tu está com Cristo ou sem Cristo. Ou tu quer o céu ou tu quer o inferno. Meio termo não dá. Mas Kaique, amanhã eu me conserto. Amanhã pode ser tarde. Mas Kaique, amanhã eu resolvo. Amanhã pode ser tarde. Porque Noé ficou dizendo: vai vir chuva, vai vir chuva. E aqueles homens dizendo: tu é louco, nunca nem choveu aqui. Só que quando Noé termina de construir a arca, ele entra dentro daquela arca e Deus manda a chuva. Vai esperar a chuva bater na porta para entrar dentro da arca. Vai esperar a chuva bater na porta para você bater na porta. Tu vai esperar a chuva chegar para você querer entrar. Jesus está mandando eu dizer nessa noite, e a Priscila já disse aqui: oh, Jesus está voltando. Jesus está vindo. E a Priscila falou aqui, eu vou repetir o que ela disse: ele virá como um ladrão. Ele não vai avisar nem eu, nem você, nem nenhum de nós. E no piscar de olho, Jesus voltará
para buscar a tua igreja. E aquele que for salvo, e aquele que for santo, e aquele que estiver com seu nome escrito no livro da vida, estará à direita do Pai dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Eu estou sentindo a graça dele aqui neste lugar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse ambiente. Glória a Deus. O homem peca e é destituído da glória e da graça de Deus. Desde Gênesis ao livro de Ageu, desde Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, nenhum homem conseguiu vencer a lei. Nenhum homem conseguiu vencer o pecado. Nenhum homem conseguiu cumprir os mandamentos do Senhor. E sabe o que é legal, pastora? Quem pegou? Nós. E quem tenta se reconciliar? Deus. Quem deveria ir atrás seria nós. Adão e Eva deveriam ir atrás. Mas quem foi atrás do homem? Deus. Livro de Romanos, capítulo de número 5, verso de número 12. Estou encerrando. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma ofensa, na verdade pela condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia, Jesus. Eu vou repetir isso aqui nessa noite. Meu Deus. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Salvador. O que você está querendo dizer, pregador, com essa palavra? Você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos, mas Jesus desceu do céu e disse: eu pago essa dívida. Eu pago essa dívida, uma dívida de alto preço. Desde o começo da criação, o homem ficou devedor com Deus, mas Jesus disse: tetelestai, tetelestai, dívida paga.
onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Jesus mandou dizer nessa noite: rejeite o fruto da condenação e abrace a graça que te salva. Sabe qual era o plano de Satanás? Levar eu e você para o lugar que ele está condenado, para um lugar que já é de direito dele, o inferno. A cruz não era para ele, aquela coroa de espinho não era para ele, as chicotadas não eram para ele, a dor que ele sentiu não era para ele, as vezes que ele caiu no caminho a Gólgota não era para ele, era para você, era para mim. Mas ele bebeu o cálice, ele tomou cada gota desse cálice, ele não murmurou, ele não blasfemou, e a sua última palavra foi: dívida paga. Glória a Deus. Você tinha um carnê em débito com Deus, mas Jesus disse: dívida paga. Aleluia. A sua dívida era rumo ao inferno, mas Jesus disse: eu paguei. E o que é que isso significa, pregador? A todos quantos o receberem, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um só homem a salvação veio a nós. Aleluia. Jesus, o Nazareno, Jesus, o filho de Davi, Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, Jesus, aquele que breve voltará para buscar a tua igreja. Você sai daqui nessa noite com uma palavra em seu coração: eu não sou mais inocente. Verdade. Eu conheço o sacrifício de Jesus. Aleluia. Eu sei o que ele fez por mim. A gente vem para a igreja, Kézia, pedindo milagre. E Jesus olha para nós dizendo: eu já fiz. O maior milagre que você poderia receber, eu fiz lá na cruz do Calvário. A todos quantos o receberam, deu o direito, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque éramos inimigos, mas mesmo assim ele decidiu morrer por nós. Verdade. Aleluia. Ele nem sabia se você ia estar aqui hoje. Ele nem tomou por consciência se você aceitaria, se você estaria aqui. Mas ele decidiu: eu vou morrer, eu vou me entregar por amor à vida de muitos. Ele se entregou por mim, ele se entregou por você, e ele gerou o maior milagre de todos os tempos. E qual que é esse milagre, pregador? Colocar um homem tão pecador, tão falho quanto eu e você no céu. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O sangue dele te deu a oportunidade de entrar no céu. Por isso que quando nós venhamos cear, nós devemos vir com sentimento de gratidão, com sentimento de felicidade. Nós estamos participando de um reino que não era nosso. Nós estamos fazendo parte de um reino que não era para ser nosso. Mas pelo sangue dele, pela morte dele, nós podemos fazer parte desse reino. Se você veio aqui nessa noite achando que eu ia te dizer: recebe teu carro, recebe tua casa, tu veio no lugar errado. Mas se você veio aqui nessa noite e diz:
esperando eu dizer: Jesus quer salvar a tua vida, Jesus quer salvar a tua casa, Jesus quer salvar a tua família. Você veio no lugar certo, porque Ele ainda cura, Ele ainda salva e Ele ainda liberta. Jesus não está preocupado com o seu carro, com sua casa. Jesus está preocupado com sua alma. E Ele me mandou aqui nessa noite para dizer: a porta ainda está aberta. Aleluia, Deus. Ele ainda não voltou. E a graça dele ainda está aí para quem quiser receber. Se colocar